Por isso que eu falo, o Tite, se ele fez o que fez com o Corinthians e nem era um elenco tão bom como esse, ele pode fazer muita coisa com o Flamengo esse ano. Eu tenho limitações, eu não posso falar. Sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso falar. Ele entrou como presidente do Vasco sabendo disso. O Pedrinho, do mesmo jeito que ele fala que ele não tem responsabilidade sobre o planejamento de futebol, é isso mesmo, não tem. Fala, torcedor! Hoje eu trouxe mais um corte para vocês do canal SBT Esporte Rio. Todos os créditos ao canal SBT eu vou deixar aqui no link da descrição também. Hoje tem muita polêmica envolvendo a SAF e o Pedrinho do Vasco e também tem notícia do Flamengo. Então já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para não perder mais conteúdos como esse. Vamos no ar, é isso aí. No Flamengo, o zagueiro Léo Pereira, ou aquele apaixonado, falou sobre a preparação da equipe para a final do Carioca no sábado contra o Nova Iguaçu. Tem um monte de música ou tô confusa? Não, tem. Além do hino, tem o quê? Tá bom. Outra boa notícia foi a volta do Gerson às atividades no Ninho do Urubu. Cadê? Foco, muito trabalho e dedicação. Esses foram os lemas do rubro-negro durante o período da data FIFA. Com certeza essa pausa aí foi importante para dar um descanso para o corpo, para a mente. Eu creio que a gente pôde alinhar alguns detalhes que a gente vinha pecando durante as outras partidas. Então creio que foi importante e a gente poder também analisar o adversário, que com certeza merece todo o respeito pela grande campanha que vem fazendo até então. A gente vai entrar com muito respeito por eles, mas se impondo como Flamengo. Terceiro jogador que mais entrou em campo no ano e com 3 gols na temporada, Léo Pereira vive a melhor fase da carreira, fazendo parte da defesa sólida rubro-negra. A gente sempre tenta manter os pés no chão, o Tite também sempre vem nos alertando que quanto mais exibições boas a gente tem, mais a gente tem que aprimorar os detalhes do campo. Então a gente tem que ter um mental muito forte para que a gente possa chegar a cada jogo, mostrar aquilo que o torcedor quer, aquilo que a gente quer desempenhar dentro de campo, que é um bom futebol e que a gente possa estar com o mental forte para vencer essas partidas. O início do Flamengo tem sido da forma que Tite esperava. Em 2024, o rubro-negro disputou 13 partidas, com 9 vitórias e 4 empates. Além disso, marcou 25 gols, teve a defesa vazada apenas uma vez e tem 79% de aproveitamento até agora. Nesta quinta-feira, o elenco participa do penúltimo treino antes do jogo de ida diante do Nova Iguaçu. Pulgar, que passou a semana passada na academia e os últimos dias em campo com a preparação física, será reintegrado ao elenco. O chileno se recupera de uma lesão. A atividade de hoje também vai contar com as voltas dos jogadores que estavam na data FIFA, como Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. E longe dos gramados, por conta de um problema renal, Gerson voltou ao Ninho do Urubu e correu em campo, mas por enquanto sem bola. A expectativa para o retorno do Coringa está entre o fim de abril e o início de maio. Enquanto isso, o restante do grupo segue treinando firme para o desafio de sábado diante do Nova Iguaçu. Muito bem, boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Coloca aqui nossa hashtag pro povo conversar com a gente. Hashtag SBT Esportinho, assim você conversa com a gente lá no Twitter. @SBT Rio Oficial, @SBT Rio, nosso Twitter. E @SBT Rio Oficial. Ai, tá aqui, olha ele aí, ó. É o Instagram, que eu prefiro muito mais que o X. Mas isso é uma conversa para um outro dia, tá? Ô, Vene Casagrande, é forte perguntar pra você que o Léo Pereira é o grande personagem até aqui da temporada do Flamengo? Olha, talvez sim, talvez eu ache um exagero, talvez seja o grande personagem. Assim, não gosto de classificar assim como um grande personagem, porque eu acho que pra mim o grande personagem do Flamengo tem sido o conjunto. E pode parecer um discurso demagogo, mas não. Porque eu acho que o Tite ele conseguiu ajustar não só o setor defensivo, mas também o setor ofensivo e também o meio de campo. Então eu diria que é o Tite, né? Por conta da lesão, o problema que ele teve, infelizmente, mas aconteceu, o Tite conseguiu ajustar colocando o De La Cruz na vaga do Gerson. Talvez a única dúvida seja mesmo na ponta direita, algo que eu venho falando há muito tempo, porque eu não vejo o Luiz Araújo como titular absoluto nessa posição, muito pelo contrário. Se ele não voltar a atuar bem como foi outrora, ele pode perder essa vaga titular. Agora, no setor defensivo, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, que é o companheiro de zaga dele, que inclusive fez 2 boas atuações com a camisa da seleção brasileira, eu gosto de destacar o futebol dos dois. Um tá melhor que o outro. Não vou fazer essa disputa, entre aspas. Acho que os dois estão vivendo um grande momento, tanto é que Léo Ortiz, contratado a peso de ouro, a pedido do Tite,
não se tornou titular e não vai se tornar titular nesse momento. Porque o Tite ele tem um discurso de ser, enfim, ele gosta de valorizar o trabalho dos jogadores. Se ele fizesse isso, ele ia dar um tiro no pé dele. Porque como que ele vai tirar Fabrício Bruno ou Léo Pereira nesse momento? Então, assim, quem ganha é o Flamengo, obviamente. Porque se Léo Pereira se lesionar, ficar suspenso, tem o Léo Ortiz à disposição. Ou o Fabrício Bruno também, tem o Léo Ortiz à disposição. Mas, de fato, o futebol do Léo Pereira evoluiu bastante, coincidentemente ou não, depois que ele assumiu um relacionamento. Ah, o amor! Daqui a pouco a gente vai mostrar a coletiva, uns trechos da coletiva do Pedrinho, o presidente do Vasco, e o Pedrosa vai comentar o que ele achou das falas do grande Pedrinho. Ô, Pedrosa, pra você, eu pergunto ainda o assunto Flamengo. O Gerson, quando voltar, que agora, segundo a Alcione, ele tá sem bola, lá ela, né? Quando ele voltar, treinar com bola e voltar, você acha que o Gerson volta pra qual local do Flamengo? A posição do De La Cruz. Você acha que ele não vai pegar um banco? Não, a posição que eu digo, ele vai disputar Tudo essa bem, posição. Perguntei mal. Você acha que ele vai pro banco de reservas? Acho que o time tá encaixado. Um time que não toma gol, um time que tá invicto aí na final do Campeonato Carioca, uma equipe extremamente organizada e que se encaixa nesse padrão do Tite, que eu já falei aqui, que é esse 4-3-3 com os dois pontas abertos. Um De La Cruz que jogava como Paquetá na seleção, sendo esse cara que povoa o meio campo, que consegue voltar para ajudar também o Eric Pulgar. Eu não vejo o Gerson, principalmente com o problema que ele teve, voltando com tanta facilidade assim pro time titular. Até porque ele vai ter que encarar aí um preparamento físico, né? O cara vai ficar e já está há bastante tempo sem ritmo de jogo, sem preparamento, sem treinamento. Como é que coloca o cara para jogar assim do nada? Vão ser semanas aí de preparamento, talvez até meses, para ele voltar ao ritmo de jogo e quem sabe voltar naquele ritmo do Gerson. É muita paciência e muito trabalho para voltar àquele ritmo de jogo. Então, para nós torcedores é paciência e deixar o tempo trabalhar. Hoje o titular absoluto é o De La Cruz e aí o Gerson, com toda a qualidade dele, vai fazer parte desse elenco. Ô, Vene Casagrande, depois de 5 temporadas que o Flamengo tem um elenco muito forte, não só um time, você acha que o torcedor rubro-negro já acostumou a ver grandes personagens no banco? Porque existe um processo de estranhamento e às vezes até revolta, o cara no banco. E depois o torcedor vai começando a entender que como diz a torcida do Flamengo, que o patamar é outro e começa a acostumar a ver grandes caras sentados no banco de reserva. Inclusive, uma boa pergunta é essa, Fernandinho. Inclusive, 2024, na minha opinião, desses últimos anos que você citou aí, é o ano que o Flamengo tem o melhor elenco. Porque em 2019, embora tenha sido um ano absurdo, se a gente for parar e olhar o elenco não era muito bom. O time titular do Flamengo era muito bom. Hoje o Flamengo tem um baita elenco. Tem 2 times à disposição. A verdade é essa. A gente está falando de um time, de um elenco que tem Davi Luiz e Léo Ortiz na zaga como reservas. Bruno Henrique, quer dizer, Gabigol agora suspenso, mas enfim, Bruno Henrique e Gabigol no banco de reservas. Então, de fato, é um elenco absurdo. E sim, te respondendo, acho que o torcedor ele já se acostumou com isso. Ninguém reclama do Bruno Henrique estar no banco de reserva, muito pelo contrário. O torcedor ele tem que comemorar, porque o elenco do Flamengo é absurdo. O Tite, o que ele tem de matéria-prima, embora ele tenha tido sucesso no Corinthians, mas se a gente for parar e analisar no futebol brasileiro, esse é o melhor elenco que o Tite tem à disposição dele. Por isso que eu falo, o Tite, se ele fez o que fez com o Corinthians e nem era um elenco tão bom como esse, ele pode fazer muita coisa com o Flamengo esse ano. Eu observo, Pedrosa, a gente que trabalha com futebol carioca, que o torcedor rubro-negro já tem alguns 2, 3 anos que ele já está habituado. E que o jogador do Flamengo encerrou nesse ano ele não entender que ele senta no banco. A gente ainda via, nas últimas temporadas, jogadores que não entendiam esse movimento. Hoje a gente já percebe que é algo super natural, não só para o torcedor, mas também para o jogador, que é um grande cara, tem um salário altíssimo, mas senta no banco de reserva. Mas isso tem a ver também com o técnico, com a gestão do grupo, com o comandante que consegue fazer uma situação ali de mostrar pro atleta que ele ali está disputando posições com um dos melhores jogadores do Brasil. O time titular e o time reserva do Flamengo, eles poderiam ser titulares aí, o time reserva, em 18 dos 20 times da Série A, 17 dos 20 times da Série A.
Então esse entendimento também é de uma disputa interna, só quem ganha com isso é o Flamengo, essa disputa de posição. A pior coisa que tem é o jogador ficar acomodado naquela posição porque ele acha que ele é o titular absoluto e ele mesmo não mostra a motivação. Então eu entendo que essa disputa é completamente sadia, só quem ganha é o Flamengo, mas repito, isso tem muito a ver com o técnico, porque tem técnico que não sabe bancar. A gente viu até a situação lá do Bruno Lage com o Diego Costa e o Tiquinho. Naquele momento ali, não foi uma conversa, uma coisa que aconteceu previamente, um entendimento, olha, tem que pensar no grupo, Tiquinho, senta aqui e tal. Foi na pré-eleição. Então esse tipo de atitude, na minha visão, não é a mais correta para você colocar um grande jogador no banco. Quando você conversa com o cara, explica para ele os motivos que você está colocando ele no banco, isso se chama gestão de grupo, isso se chama também uma postura correta com o seu atleta. Inclusive, Firandia, sobre esse assunto ainda, no começo da temporada, o Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, e o Marcos Braz, eles falaram sobre isso, que teve jogador que não quis vir para o Flamengo porque sabia que ia jogar menos. Porque poderia ir para outro clube e jogar mais, ser titular. No Flamengo ele teria que brigar por uma vaga. E na época muita gente até achou que foi o Gustavo Scarpa. Eu não sei se foi o Gustavo Scarpa. Seria leviano da minha parte eu dizer isso. Mas muita gente acho que foi uma cutucada para o jogador que hoje está no Atlético Mineiro. Ô, Venê, você tem novidades sobre a situação do Gabigol? Temos novidades. O Flamengo inscreveu o jogador na Libertadores. Inclusive o Flamengo divulgou a lista dos 50 jogadores inscritos na competição. E o Gabigol está lá. Mas está lá por quê? Porque o Flamengo acredita que os advogados que estão defendendo o Gabigol vão conseguir o efeito suspensivo para esse jogador. Verem aí o efeito suspensivo, como é que está a situação. Ontem, quase 6 horas da noite, o acórdão, que é a sentença do tribunal, foi publicado e aí os advogados logo em seguida entraram com o pedido de efeito suspensivo. Quando sai a resposta? Pode demorar até 2 semanas. Como a gente sabe que eles são demorados, tanto é que a publicação do acórdão demorou também, foi até o prazo final, eu acredito que isso aí vai demorar para o Flamengo ter uma resposta. Mas, enfim, o jogador está tendo todo o auxílio fora do CT, porque ele não pode comparecer ao CT, profissionais à disposição dele. Enquanto isso, o Flamengo aguarda esse efeito suspensivo sair ou não. Espero que saia, né? E assim, a gente sabe que hoje, com toda a tecnologia, o suporte que obviamente o Flamengo vai dar, e o próprio Gabigol tem, né, ô Pedrosa, em relação à questão física, tá tudo ok. Ele vai treinar, ele vai dar o jeito dele. Mas o problema para uma situação como essa de doping já é assim, e dessa forma como foi, eu acho que vai ser a parte mental do jogador, né? Vai ser o maior desafio, talvez, do Gabigol nesses tempos para conseguir voltar a jogar bola. Quando você sai da rotina ali de treinamento, você está atrás dos seus companheiros, não tenha dúvida. Por mais que ele consiga treinar individualmente, o físico dele, ele não vai estar treinando com o grupo, ele não vai estar entendendo o que o treinador está passando, ele não vai estar se entrosando com os seus companheiros. E para o treinador, eu não duvido que o Tite, com essa situação, comece a pensar no time sem contar com ele. Já pensa no time titular sem contar com ele. Agora não vai nem pensar nas substituições e no Gabigol, porque é uma situação que o Tite não controla. Então só quem perde é o Gabigol. Inclusive, Pedrosa, isso é uma opinião minha. Eu acho que a diretoria do Flamengo tem que correr atrás do substituto para o Pedro. Não pode correr risco de perder competições por conta disso. Supondo que o Pedro se machuque, o que é totalmente possível. A partir do momento que ele treina, que ele joga, ele corre risco de se machucar. Tem notícia quente aí, rapaziada. O Flamengo está monitorando o Carlinhos do Nova Iguaçu. Isso é informação aí do Flazoeiro, nosso amigo Flazoeiro, trouxe pra gente. E o Flamengo segue monitorando o atacante. O que você acha dessa contratação? Carlinhos é um bom centroavante? Deixa nos comentários aí. Supondo que ele se machuque, o Flamengo vai fazer o quê? Tudo bem, tem o Bruno Henrique que pode fazer essa função, mas não é o ideal. Pode fazer, é muito pequeno hoje pro Flamengo. É isso, não é o ideal. Você tinha um Gabigol à disposição caso o Pedro não ficasse à disposição. Hoje você não tem o Gabigol. É um jogador extremamente importante, embora não estivesse vivendo a sua grande fase. Então, a minha opinião, acho que a diretoria tem que correr atrás, sim, de um substituto para o Gabigol. Posso só falar uma coisa aqui rapidinho, Fernando? Muita gente nas redes sociais acaba criticando o departamento jurídico do Flamengo, dizendo: nossa, o departamento jurídico é tão fraco que o Gabigol está tendo que contratar um escritório particular para poder defendê-lo. Gente, não tem nada a ver. O que esse escritório particular faz é focado nesse tipo de causa. Tanto é que o Paulo Guerreiro foi defendido por esses advogados. Hoje o Flamengo não tem um especialista no departamento jurídico de doping. Sim. Entende? Então por isso que o jogador ele tem que contratar um profissional especializado nesse assunto. Não tem nada a ver com qualidade do departamento jurídico do Flamengo. Então, gente, cuidado na hora de criticar. E a gente tem que entender que hoje o mundo há muito tempo, na verdade, o mundo é muito cartesiano.
Então você tem um advogado, um é especialista nisso, um é naquilo. Você tem um médico, você tá com dor no joelho, você vai no proctologista? Não, você vai no ortopedista. Então, as coisas têm suas especialidades. E aí, os advogados também estão assim. Se eu tô com um problema no tríceps, eu vou procurar um cara especialista nisso. Eu não vou procurar um cara que, às vezes, sabe muito de neurociência, de cabeça e não entende nada de tríceps. Então, assim, o mundo é cartesiano. E, obviamente, o Gabigol vai buscar o melhor profissional para aquela situação, que é uma situação de doping, que é muito diferente de outras situações dentro de um tribunal. Ô, Pedrosa, chegou a hora. Tem polêmica no Vasco? Você chamaria isso de polêmica? Pra mim não tem polêmica nenhuma. Eu também não chamaria. O Pedrinho fez um balanço, mas ele... Eu vou falar porque a gente quer botar o barulho. Negócio de polêmica. Vai, bota. Entendeu? Pedrinho fez um balanço do início do trabalho como presidente do Vasco, criticando a distância na relação com a SAF. O Flavinic estava lá, mostra pra gente e na volta o Pedrosa comenta. Eu vou te responder só a primeira parte, porque a segunda eu não sei se eu posso responder. Infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. Sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso falar. Tem muita coisa que a SAF do Vasco não deixa o Pedrinho falar. Eu tenho limitações contratuais devido às cláusulas de confidencialidade. Pedrinho fez um balanço dos 60 dias na presidência do clube associativo. Eu sou cobrado para corrigir um problema de mais de 40 anos de Vasco em apenas 2 meses. O Vasco acumulou uma dívida de mais de 700 milhões. A minha gestão não fez R$1 dessa dívida, que isso fique muito claro. Quando o assunto foi o futebol, Pedrinho fez um desabafo e se emocionou. O ídolo, que virou presidente do clube, esperava ter uma relação mais próxima com a 777. Essa relação com a SAF também me causa estranheza, porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante, e esse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Quando eu me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que, além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima. Existe uma relação fria hoje, muito mais de registros do que de interação. Pedrinho revelou que não participa das contratações, do planejamento do futebol e sequer frequenta o CT do clube. Muitas contratações e dispensas eu sei através de vocês. Infelizmente, eu não faço parte desse processo. Com relação ao centro de treinamento, eu nunca fui proibido, mas nunca fui convidado, que fique claro isso. O Pedrinho pode chegar e entrar lá? Não sei, eu não vou onde eu não sou convidado. Pedrinho também não tem participação no processo de licitação do Maracanã. A condução para a licitação do Maracanã, obviamente, ela foi feita pela SAF sem uma parceria conosco. Por mais que eu queira, eu não tenho autorização para representar o Vasco na FERJ e na CBF. Que no próximo encontro, Pedrinho tenha mais liberdade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta que eu não possa responder? Muito bem, Pedrosa, eu quero que você me diga o que você achou dessa entrevista do Pedrinho. Olha, Fernanda, eu vou ser muito honesto com você, tá? Eu acho que ele faz uma entrevista coletiva para se defender. Até então, justa, porque o torcedor estava cobrando ele sobre coisas que ele não tem controle, que ele não tem responsabilidade. Então é importante ele vir a público e colocar a cara para explicar que ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Mas na coletiva que ele deu, não tem nenhuma surpresa. Qualquer pessoa que acompanha o Vasco minimamente sabe que essa é a situação. Hoje, o Vasco é gerido no futebol pela SAF, 70%, que é a 777, e os 30% são do Pedrinho. A única coisa que ele diz mais clara ali, que pode surpreender de alguma forma, é a relação fria que ele está tendo com o Lúcio Barbosa, que era um cara que ele era muito próximo anteriormente e
sobre outras questões no sentido, por exemplo, ele não pode entrar no CT. Aí a gente vai averiguar também, vai tentar apurar. Isso não existe, isso nunca existiu. Ele mesmo falou que isso nunca existiu, não teve nenhuma proibição. Ah, mas eles também não me convidaram. Mas ele é o Pedrinho. Ele pode bater na porta do CT a hora que ele quiser. A informação que eu tenho é que ele vai ser muito bem recebido. Ele pode fazer isso, ele pode participar. Além de ser ídolo do Vasco histórico, ele é o presidente do clube. Então o Jorge Salgado, por exemplo, no ano passado, ele viajava, ele aparecia no CT. O Pedrinho pode fazer isso. Se ele quer ser convidado ou não, aí, na minha opinião, Fernanda, é uma questão boba. É uma questão boba dele falar, Lúcio, tô indo aí no CT, será que eu posso estar aí com os jogadores? O Lúcio vai falar, claro, Pedrinho, você pode vir aqui a hora que você quiser. Então, assim, além, repito, dele ser o presidente do Vasco, ele é ídolo do Vasco. A presença do Pedrinho em qualquer momento, ela é positiva. Agora, surpresa porque ele não pode falar de certas coisas, isso está no contrato. Ele entrou como presidente do Vasco sabendo disso. Ah, o Pedrinho, do mesmo jeito que ele fala que ele não tem responsabilidade sobre o planejamento de futebol, é isso mesmo, não tem. A torcida não pode cobrar ele por uma coisa que ele não tem responsabilidade. Então não tem porquê, na minha visão, ele também querer essa responsabilidade. Porque isso, Fernanda, não é querer, gostar, não gostar. Tá no contrato, não é novidade. Isso tá no Vasco da Gama desde 2022. Mas eu entendo, todo mundo sabe. Eu entendo, ô Pedrosa, o torcedor não entender às vezes, eu entendi, eu não sei se você já disse que sim, quero saber do Vene se você entendeu esse movimento do Pedrinho, de esclarecer algumas coisas pro grande torcedor do Vasco da Gama, que às vezes não entende como funciona a SAF, e a SAF é muito jovem no Brasil, né? E o Botafogo em Série A foi o pioneiro. Isso acontece também no Botafogo. O do Césio é o presidente, mas as decisões dentro do futebol são feitas pelo John e por toda a galera da SAF. O John, por ser um cara muito carinhoso e muito querido, ele tem uma aproximação e faz questão de ter com o Durcésio. Mas já falamos aqui muitas vezes que a SAF do Botafogo, por ter um dono só, ela tem uma aparência diferente da SAF do Vasco, porque é uma empresa com várias pessoas e a gente não tem como colocar em uma pessoa só. Então, Vene, eu acho que o Pedro faz esse movimento de sentar e falar para contar pro grande torcedor, gente, não me cobra umas coisas, porque nem eu fico sabendo às vezes. Perfeito. Acho que ele fez justamente pensando nisso, nessa grande massa que ainda não entendeu o que é SAF. Gente, vocês precisam entender como é que funciona a SAF. A 77, que é dona de 70%, ela não é obrigada a ouvir o Pedrinho. Acho até um erro da 77, porque se for parar e analisar a história do Pedrinho no Vasco da Gama, ele é ídolo. Eu faria de tudo para tirar o melhor possível do Pedrinho, mesmo ele tendo apenas 30%. Só que a 77 não quer saber do Pedrinho. Nas decisões tomadas, ela não vai ouvir o Pedrinho. A 77 hoje é dona de 70% e o Pedrinho é dono de 30% e nada pode fazer. O Pedrinho entrou sabendo disso. Acho que essa coletiva é muito mais para ele se defender da grande massa que criticava ele em algumas situações. Ah, por que você não faz nada? Porque ele não pode fazer nada. A 77 hoje é dona de 70%. E você, torcedor, entenda, isso é SAF. A empresa é que administra. Vocês acham que a 77 vai ligar para o Pedrinho e vai falar, olha só, a gente está aqui contratando o Cuejá, tô dando um exemplo. Ou a gente vai tentar o Marlon Freitas. Não, eles não estão nem aí se o Pedrinho vai aprovar ou não o nome. Não estão nem aí. E a verdade é essa, a SAF é assim, e o torcedor precisa entender. O Pedrinho entrou sabendo disso e ele deu essa coletiva apenas para se defender. Ô Pedrosa, ele falou sobre CT, você tem alguma informação sobre isso? Tenho, só um ponto que eu queria elogiar o Pedrinho sobre o que ele tem responsabilidade, que é o quê? São Januário, os esportes olímpicos, a questão das CNDs. Galera, a SAF é uma empresa que faz um investimento a longo prazo. Quando o time, a instituição contrata e é favorável a esse tipo de investimento, o torcedor e o clube têm que entender que ele visa o lucro a longo prazo. Ninguém faz um investimento para ganhar daqui a 2 dias. É sempre a longo prazo. Então, aonde houver possibilidade de lucrar, a SAF vai ir por esse caminho. E falando em SAF, o Flamengo também pretende estar mirando uma SAF, mas é a SAF para o estádio. Se você ainda não ouviu falar, a SAF que o Flamengo quer fechar sociedade é a SAF no estilo do Bayern de Munique, onde uma empresa faz um investimento para levantar um estádio, só que são 2 CNPJs diferentes, aonde naquele estádio também acontece eventos daquela empresa, como a Audi faz no Bayern de Munique. Sempre que tem evento de carro, a Audi faz esse evento lá na arena
e o Bayern de Munique não tem nada a ver com isso. O que o Flamengo pode fazer é levantar a porcentagem para o clube, colocando 51% para o Flamengo e 49% para a empresa investidora. Se você concorda com esse estilo de SAF para nós termos finalmente o nosso estádio, deixa nos comentários aí.